Então, Estela, mais uma vez, super bem-vinda. E a primeira pergunta que eu já quero te fazer é em relação à etiopatogenia, né? Porque quando a gente fala em SOP, né, a gente está falando de uma doença que é multifatorial, né? Sim. E que, às vezes, quando a gente estuda, a gente tem que encontrar, né, um ponto para a gente poder fazer todo o link da síndrome, né? Mas, do ponto de vista etiopatogênico, como é que a gente poderia conceituar qual que é a etiopatogenia dessa condição? É verdade, Jade. Assim, quando a gente pensa... Eu falo que o nome síndrome dos ovários policísticos não é à toa, é um conjunto de sinais e sintomas que acontecem por um conjunto de condições. Então, primeiro ponto que você falou muito bem, onde a gente começa para entender toda essa cascata, toda essa bola de neve hormonal? A gente começa a pensar primeiro nessa produção aumentada de androgênios a nível ovariano, às custas de quê, exatamente? Então, se a gente relembrar ali aquela teoria das duas células, duas gonadotrofinas, que eu tenho certeza que em toda aula sua você deve falar. Eu adoro falar sobre ela. E eu falo para os meus alunos também que, para entender qualquer condição na ginecologia, a gente precisa entender o ciclo menstrual. E precisa entender a teoria das duas células. Então, lá na célula da teca, onde eu tenho a produção dos androgênios, eu tenho muito mais receptor de LH. Por algum motivo, esse receptor ele é muito mais estimulado. E aí a gente também tem uma teoria de que a resistência à insulina, então o aumento da insulina também estimularia por outros receptores aí mais específicos, esse receptor de LH, estimulando a conversão de colesterol em androgênio. E aí esse excesso de androgênio dentro do folículo vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento desse folículo. A resistência à insulina, ela realmente tem um peso muito grande. Quanto mais resistência à insulina a gente tem, menos SHBG, e o SHBG é aquela proteína que carrega nossos hormônios, né, no caso aqui a gente está falando de androgênio. Então, se eu tenho pouco SHBG, a gente tem que lembrar, então eu tenho mais testosterona livre circulando. Esse excesso também de LH, que a gente sabe que tem um disparo a nível de hipófise do LH, ele também, além de fazer todo esse aumento hormonal a nível de ovário, ele também faz com que a suprarrenal produza mais androgênio. Então é por isso que a síndrome, resumindo, né, porque a gente sabe que é muito mais complexa, tem fator genético, tem fator ambiental, ela é caracterizada por um hiperandrogenismo. E é importante a gente saber que é um hiperandrogenismo que geralmente já se inicia ali desde a puberdade. Então, tem pacientes que falam, com 30 anos eu posso começar a ter ovário policístico? Difícil, geralmente é uma paciente que já vem com esse padrão hiperandrogênico desde a puberdade, desde a menarca. Perfeito, ótimo. E esses androgênios, eles não conseguem ser convertidos, né, nos estrogênios, né, nos hormônios femininos. Como deveriam ser. Como deveria, porque como tem a depleção de FSH, a gente vai ter menos aromatase, né, e consequentemente a gente vai ter falta, né, vai ter a carência desse mecanismo de conversão, né, em estrogênios, né. E aí é por isso que o ambiente fica muito androgênico, e é por isso que essas pacientes, a longo prazo, elas têm um risco de ter uma hiperplasia endometrial, porque eu vou ter uma conversão local, mas eu não vou ter a produção da progesterona para proteger, porque eu não vou ovular. Então, quando eu estou dando aula, eu falo isso para as pacientes, para as alunas. Olha, é o seguinte, se a paciente não desenvolve o folículo como deveria, o ambiente androgênico, ele não consegue crescer, ele não se desenvolve, eu tenho essa depleção de FSH, ele não vai ovular. Se eu não ovulo, eu não tenho formação de corpo lúteo, eu não tenho produção de progesterona. Então, essa paciente, ela vai ter aí um ciclo anovulatório, onde ela vai ter um estímulo estrogênico, mas ela não vai ter uma contraposição da progesterona, e aí, a longo prazo, eu posso, sim, ter hiperplasia de endométrio. Então, muitas vezes, quando os alunos querem pensar em uma das formas de tratar medicamentoso, a gente vai falar sobre isso, faz sentido o tratamento com anticoncepcional exatamente porque a gente consegue tanto melhorar essa produção androgênica quanto proteger esse endométrio. Perfeito, excelente. E por isso que tem que tratar, né? Sabe que às vezes o pessoal me pergunta assim, Jader, mas a paciente, ela não tá incomodada com isso, né? Ela não... tem paciente que acha até bom. Acha até bom, que não menstrua todo mês. Porque não menstrua, né? E aquela coisa, não tenho parceria, não quero usar anticoncepcional, não, mas precisa tratar, porque esse endométrio, ele vai sofrer, né? Com esse estímulo estrogênico constante, sem ter aquela proteção da progesterona, né? A gente precisa fazer toda essa educação para a paciente, porque muitas vezes a paciente, ela fica, anticoncepcional é o tratamento, a gente vai chegar lá, mas a gente sabe que não é só o anticoncepcional, ele é mais um instrumento
dentro da SOP. É claro que eu falei tanto de resistência à insulina aqui, a base desse tratamento deve ser tratar essa resistência à insulina, e exercício físico, né, estilo de vida, ainda é a medida que mais tem impacto. Pra você ter noção, perda de peso e exercício tem o mesmo impacto da metformina, né, que é uma medicação específica para tratar resistência à insulina. Então, claro que a gente vai ter que falar de mudança de estilo de vida, mas essa paciente tem que entender que ela vai precisar de uma proteção endometrial. Perfeito, ótimo, maravilhoso. Acho excelente, assim, a gente deixar essa mensagem, assim, porque é um dos problemas que a gente vê, às vezes, no dia a dia, né? E eu já vi até colega me perguntando, mas Jader, ela não quer, né? Ela não tá afim, deixa, né? Então, não dá pra gente deixar, né? Não, então, não dá. Né? Exato, não dá. É diferente, claro, a paciente quer engravidar, a gente vai chegar também nesse assunto. Isso. É outra questão, né? Agora, se ela não tá pensando em engravidar agora, a gente vai ter realmente que ficar muito atento a essa questão do endométrio.